pessoal do 7º ano, como é que vão as coisas? Tudo ok? Tudo beleza? Agora, vamos fazer, nessa primeira parte da aula, vamos fazer a correção de ciência, referente ao livro da página 79 a 81, de acordo com as questões que eu pedi para vocês. E no segundo momento, vamos dar continuidade ao reino protista. Vamos lá? Primeiro, o que podemos fazer para evitar a malária? No primeiro momento, a gente tem que cuidar sempre dos doentes, combater o inseto, até porque a malária é por uma picada do inseto, do anáfilis. Então, tem-se que cuidar dessa parte, né, do combater os insetos, dos mosquitos, para esse tipo de coisa. Segundo, desenhe no seu caderno o ciclo das seguintes doenças abaixo. Foram duas doenças, a doença de Chagas e a toxoplasmose. Na doença de Chagas, a gente vai ter aí o vetor que é o barbeiro. O barbeiro, ele gosta de estar em festinhas. E naquelas casas de pau a pique que ele gostava mesmo. Ele ia, saía, picava, principalmente na área do rosto. Ao picar, tá? Ao picar, ele defecava. Ao defecar, suas fezes estavam com os protozoários, dava uma coceirinha, a pessoa coçava e levava esses protozoários para o orifício. Nesse orifício, o protozoário já caía na corrente sanguínea e ia fazer aquele desastre todo, principalmente na musculatura do coração. A segunda foi toxoplasmose, que é, no caso, transmitida através das fezes, né? Esses, no caso, os cistos vão ficar nas fezes, principalmente dos gatos, transmitindo assim, se a pessoa não lavar alimentos, a carne ser bem cozida, aí vai dar a doença, aquele probleminha da doença. Então, vejam como é o ciclo de um e de outro. Quem não desenhou, desenhe no seu caderno. Quero ver, viu? Quinto, os telejornais noticiaram recentemente que uma seca acentuada causou um aumento nos casos de malária na Amazônia. Isso foi atribuído ao fato de crianças brincarem nas águas represadas. Essa explicação está correta ou errada? Essa explicação está errada. Por qual motivo? A doença é transmitida através do mosquito, mas podemos ver também a forma de reprodução desses mosquitos, né? Depende, mas por esse ponto de vista pode ser da multiplicação, né? Da alta multiplicação desses animais, mas a doença é transmitida através da picada do mosquito. Sexto, eita, já mudei do sexto. Sexto, a doença de Chagas e a malária, doenças provocadas por protozoários, afetam o sistema circulatório do homem. Essa das duas graves doenças não foram erradicadas ainda no Brasil, afetam milhares de pessoas nas diferentes regiões do país. Letra A. Compare o modo de transmissão da malária e da doença de Chagas e os locais onde, respectivamente, os protozoários se alojam no homem. Então, no homem, né, vai ter, como a gente já falou, o ciclo da doença de Chagas. Ele vai lá, o barbeiro pica essa pessoa. Ao picar, ela defeca, né, o vetor vai defecar. Nessas fezes vão ter os protozoários. Ao coçar, a pessoa vai levar esses protozoários para o sistema sanguíneo e ele vai afetar principalmente a musculatura do coração. O coração fica meio que inchado. Vai ter a malária. Na malária vai ter a picada do mosquito e os protozoários vão entrar no sistema sanguíneo e assim afetar as hemácias, que são células do sangue. Beta B. Cite 4 medidas que poderiam conduzir à diminuição ou até mesmo à erradicação da malária no Brasil. Vejamos. Precisa de repelente, tratamento principalmente dos doentes, o combate contra os mosquitos, colocar telas nas janelas, nas portas. Isso aí são medidas que poderiam diminuir, né, para a malária, a erradicação da malária. Ciência no vestibular. Primeiro, a alternativa é incorreta com relação aos protistas.
Todos os protistas vivem em meio rico a oxigênio? Não, né? Essa já é a resposta incorreta. A reprodução dos protistas pode ser sexuada e assexuada? Correto. Nem todos os protistas são microscópicos. Temos as algas, que a gente ainda vai ver, né? E temos algas pluricelulares. Todos os protistas possuem uma membrana que envolve? Correto. Nem todos os protistas têm um só núcleo? Exatamente. Então, a resposta é a letra A incorreta. Segundo, a malária é provocada por um protista de gênero plasmídio. Letra B. Pseudopódios são, no caso, eles vão ser expansões citoplasmáticas. Então, a resposta é o quê? Que ajudam se a locomover, né? A resposta é a letra C. Temos vários tipos de locomoção dos protozoários. A gente viu os ciliados, os flagelados e os pseudopódios. Vamos lá. Quarto, uma pesquisa realizada na Escola de Enfermagem de Minas Gerais revelou a ocorrência de altos índices de leishmaniose visceral humana na região nordeste de Belo Horizonte. É correto afirmar que esses altos índices de leishmaniose podem ser explicados por, vamos lá, ao aumento da população de hospedeiros contaminados. Olha aí, lembrando, viu, que os cachorros, eles também podem ser hospedeiros para esse tipo de doença. Considere as seguintes afirmações a respeito das medidas profiláticas das doenças parasitárias. Então, temos várias aí. Após, bem, para o caso da malária, assinala a alternativa que reúne as afirmações corretas. Então, temos duas aí que estão corretas. Vamos lá? O tratamento de doentes importante para a eliminação é uma, né? É a segunda. E a terceira também, que é a utilização de inseticidas nas moradias que permite a destruição dos agentes transmissores. Já a primeira, que é as verduras, para lavar verduras e frutas, isso não serve tanto para malária. E na última tem as condições de relações sanitárias adequadas, isso também não vai servir tanto para malária. Então vamos na letra C. Sexto, a doença de Chagas continua causando muitas mortes no Brasil e países pobres do mundo. O texto a seguir sobre essa doença é hipotético. Leia com atenção. Aí vocês vão ler o texto, né? Dentre as seguintes apresentações pelos alunos, a única inteiramente correta é a letra E. A proteção de portas e janelas com telas a fim de evitar a entrada de barbeiro e inseto transmissor da doença nas residências. Essas aí são as questões e respostas. Vamos lá para a segunda parte da nossa aula. Do reino protista, a gente primeiro viu os protozoários que fazem parte desse reino protista e agora as algas. Nas algas, a gente tem, parece bastante com plantas, né? Antigamente era encontrada no reino plantae, das plantas. Mas hoje, pela diferenciação de algumas características, elas se encontram no reino dos protistas. Elas não possuem raízes, caule, flores, frutos, eles não vão possuir esse tipo de estrutura. E outra coisa também, elas podem ser unicelulares ou pluricelulares, né? Elas podem ter uma única célula só, as algas. Então, aí vem a diferença. Características: são eucariontes, ou seja, possuem envoltório nuclear, a carioteca, coisa que a procarionte não tem. Olha aí, uma lembrança, viu? Lembrando. São unicelulares ou pluricelulares, apresentam uma única célula ou várias células formando aí esse organismo. São autotróficas, ou seja, produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. O resultado desse procedimento da fotossíntese, desse processo, vai ser oxigênio. É por isso que são as principais fornecedoras de oxigênio, são as algas. Unicelulares constituem o principal componente do plâncton, que ajuda aí na cadeia alimentar marinha. Temos algas, como já falei, unicelulares e pluricelulares. Nas unicelulares, a gente tem as eugrenófitas, que predominam em água doce, mas também em água salgada. Quando em grande quantidade, dão uma coloração esverdeada à água.
graças à clorofila que dá essa parte esverdeada, essa substância que dá a cor esverdeada a essas algas. Pirrófitas. Essas pirrófitas apresentam flagelos que é por isso também são chamadas de dinoflageladas. Algumas apresentam bioluminescência, essa bioluminescência que dá uma coloração à noite aos oceanos, às vezes, mas nem em todo lugar, né? Há como se fosse várias luzezinhas iluminando, né? Uma boa parte. Bem legal e bem bonito. Responsável pela maré vermelha. Essas algas, elas liberam uma toxina que, quando elas se multiplicam e liberam bastante toxina, causam essa maré vermelha que vocês veem aí nessa foto. Ao redor, né, ali onde tem a maré vermelha, boa parte dos animais morrem por causa da toxina liberada por essas algas. Então, ela é responsável pela maré vermelha. Bacilariófices são compostas, né, por uma parede resistente sílica. Quando elas morrem, elas vão se acumulando e formando grandes terras de diatomáceas. Vocês também podem encontrar como diatomáceas por aí em outros livros ou na internet. Agora vamos para as algas pluricelulares, as clorofícias. São as algas verdes. Quando você passa assim na praia, vê como se fosse um alfacezinho lá, alface verde, né? É bem interessante. Outra parte, veja só, alguns cientistas dizem que o surgimento das plantas que temos hoje, da evolução, né, foi de acordo com as plantas clorofícias, as algas verdes, deram origem assim às plantas que temos hoje. Feofícias. Essas feofícias têm pigmentação marrom, são também chamadas como algas pardas, são utilizados nas indústrias são utilizados também na indústria de cosméticos, pasta de dente, creme, por causa de uma substância gelatinosa que é extraído delas. Nessas algas aí, a gente tem grandes florestas, se chama as kelps. Esses kelps aí chegam até 50 metros de altura. Rodophyceas tem uma pigmentação vermelha, ela é rica em cálcio e é utilizada também na culinária japonesa, entre outras indústrias alimentícias, pela substância gelatinosa que compõe esses seres. Reprodução. Temos a bipartição, fragmentação e esporulação. Na bipartição a gente já é conhecida, né? Já falou. Então, é quando uma célula ela se divide, ela multiplica seu material genético e se divide em duas, formando assim dois seres. Na fragmentação, como vocês veem aqui, as algas têm uns talinhos. Esses talos, quando partidos, eles podem formar outros indivíduos. Eles vai para o substrato e geram outros indivíduos. Ou por esporulação, né? Os esporos são liberados, esses esporos caem no substrato, formando assim um novo ser. Esse aí é a reprodução desses seres. Nossa aula acaba por aqui, foi uma aula rápida, porque só foi uma outra parte do reino protista. A aula acaba por aqui. Eu vou deixar um exercício, algumas questões do livro também para ser feitas. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.